A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje então nós vamos gravar mais um estudo. Irmãos, na verdade esse estudo é uma continuação, irmãos, do Espírito Santo e a Trindade. Já foi feito um vídeo da parte 1. Irmãos, inclusive recomendo, se possível, até alguém que está assistindo esse vídeo e não assistiu a primeira parte, que assistisse a primeira parte antes de assistir este vídeo. Se não, assiste este e depois assiste a primeira parte. Eu vou deixar o link ali no comentário fixo, né, do canal e também na descrição do vídeo. Mas o nome é Espírito Santo e a Trindade, parte 1. Então, irmãos, hoje nós vamos continuar esse estudo. Irmãos, como já falei aqui no canal, como eu sou da Congregação Cristã no Brasil, irmãos, então eu fui procurar, irmãos, ali nos pontos de doutrina do Inário, para ver qual que era o posicionamento teológico da congregação em relação à Trindade. Então nós vamos dar uma olhada hoje, irmãos, nós vamos começar com esse assunto e depois a gente caminha explicando a visão apostólica. Já demos uma explicação ali pelo Senhor Jesus, Apocalipse. A gente vai construindo então todo esse contexto, irmãos. Já adianto, né, irmãos, que justamente o conceito de Trindade criado lá por Tertuliano, como se o Espírito Santo fosse uma pessoa, irmãos, e a Bíblia não concorda com esse posicionamento. Aí nós vamos continuar, então, toda a parte 1 desse estudo foi feito em cima disso, bem explicado, e agora nós vamos, e tudo, irmãos, utilizando a lógica ali da Escritura, irmãos, fundamentando tudo fundamentado ali nas Escrituras. Então, irmãos, vamos ver então, em relação ao ponto de doutrina da congregação, qual é o posicionamento teológico da congregação. Então, irmãos, lá da formação da congregação, com o irmão Luiz Franciscon, em 1910, então vamos dar uma olhada. A Convenção da Igreja Cristã Italiana da América do Norte foi da onde que surgiu os pontos de doutrinas da congregação, pelo menos em relação ao surgimento. Para fins de uniformidade e respaldo teológico doutrinário, convocou-se em 1927, na cidade de Niagara Falls, em Nova York, nos Estados Unidos da América, a Convenção da Igreja Cristã Italiana da América do Norte, na qual se definiram os 12 artigos de fé adotados pela Congregação Cristã no Brasil, sob a designação de pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos. Os 12 artigos de doutrina e fé processados pela Congregação Cristã no Brasil atualmente possuem uma redação própria. Então, irmãos, eu acredito que no início, né, se baseou aí nessa convenção italiana de 1927, e agora, irmãos, com o novo inário, o número 5, já tem algumas modificações nos pontos de doutrina, que nós vamos analisar pelo menos hoje, o número 2. Então, irmãos, o inário número 4 é o que eu tenho, né, irmãos? Eu não tenho inários anteriores a esse, então nós vamos analisar o ponto de doutrina número 2 da CCB, no inário número 4 e no inário número 5. Aí nós vamos identificar, né? Tem lá no inário do ponto de doutrina do inário 4, março de 1965, a edição lá que quando entrou em vigor o inário número 4. O número 5 em 2012, né, irmãos? Então, vamos lá. O que está escrito no ponto de doutrina 2 do inário número 4? Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pelo inário número 4, o ponto de doutrina 2, aqui o Espírito Santo é tratado como uma pessoa, porque aqui está dizendo que existem 3 pessoas distintas. O Pai, uma pessoa,
o Filho outra pessoa e o Espírito Santo outra pessoa. Aí esse ponto de doutrina foi baseado em Efésios 4:6, Mateus 28:19 e 1 João, primeira epístola de João 5:7. Aí, irmãos, nós vamos comparar então agora o que está escrito no Novo Inário, número 5, ponto de doutrina, número 2. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode ver, irmãos, que foi tirado essas três pessoas distintas. Agora, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fala de uma unidade divina, que nessa unidade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, pelo ponto de doutrina novo, do Inário número 5, a congregação, irmãos, acompanhava esse conceito de trindade, do Espírito Santo ser pessoa. Irmãos, eu acredito que isso vem lá desde Tertuliano, da Igreja Católica, arrastou-se por todos os anos. O tradutor da Bíblia, também João Ferreira de Almeida, mesmo Martinho Lutero, irmãos, foi ali, estudou em escola católica, apostólica, romana, irmãos, até eles faziam as teses. Então, tudo isso vem embasado naquilo que está e é preconizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, irmãos, já no Inário número 5, dá para se perceber que institucionalmente a instituição Congregação Cristã no Brasil já abandonou chamar o Espírito Santo aqui de pessoa distinta. Isso foi tirado, Agora, a unidade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As passagens, as referências bíblicas são as mesmas, tá bom, queridos? Então, irmãos, o que estaria escrito lá em Efésios, a referência do ponto de doutrina 2? O que está escrito lá em Efésios 4:6? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Irmãos, quando fala lá em Efésios 4:6 que existe um só Deus, alguém podia falar, mas na Bíblia fala que o Senhor Jesus é Deus também, então se existe um só Deus, Pai de todos, o Senhor Jesus não é Deus. Mas, irmãos, essa palavra Deus aqui está escrita em grego, mas, irmãos, a Bíblia, ela deriva do hebraico. Certamente essa palavra aqui é Elohim, que quer dizer, irmãos, deuses no sentido do Pai e o Filho junto, há uma divindade só, é o Deus e o Senhor Jesus formado a partir do Pai. Os dois unidos formam a divindade, E Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui também, irmãos, podemos incluir aqui, sem medo de errar, o Senhor Jesus também, como Pai de todos. Deus, o Pai dele, e ele mesmo como Pai de todos. Por quê, irmãos? Lá não está escrito façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Façamos não era só uma pessoa, eram duas. E quais eram essas duas pessoas que existiam? O Pai e o Filho. Então, o homem foi feito à semelhança do Pai e do Filho. É nesse sentido. E os dois unidos, irmãos, nessa união de propósito, nesta comunhão, forma-se o Espírito Santo. Alguém pode falar, mas irmão, você crê no Espírito Santo? A congregação deixou bem clara lá que crê no Espírito Santo. A única coisa que ela tirou a palavra lá que dava a conotação de pessoal, o Espírito Santo ser uma pessoa, mas que o Espírito Santo existe e é bíblico, isso nós não
não negamos. A única coisa, irmãos, que teologicamente a Bíblia não dá suporte de nós falarmos que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos lá então, irmãos, para Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, isso aí nós escutamos no batismo, no nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a comunhão, a união das duas pessoas. Irmãos, essa união de pessoas formando uma instituição, ela acontece na Terra também. Só nós lermos Gênesis 2:24 que dá essa noção. Portanto, deixará o varão a casa do seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, a instituição divina, casamento, ela é formada por um homem e mais uma mulher. O homem é uma pessoa, a mulher é uma outra pessoa. Quando o homem se une à mulher, eles formam esta união, né, matrimonial, gera, irmãos, essa terceira condição dessa união, que é mais ou menos no mesmo sentido do pai com o filho, os dois unidos, formando ali o Espírito Santo, institucionalmente, como se fosse uma instituição. O homem juntou-se com a mulher e formou uma instituição divina chamada casamento, né? Os dois unidos formaram um só, mediante uma instituição chamada casamento. É nesse sentido. Então quer dizer que o que aconteceu aqui na Terra já é espelhado lá no céu. Quer dizer, a Terra espelha aquilo que já aconteceu lá no céu. Porque três são, na primeira epístola de João 5,7, porque três são os que testificam no céu. Três coisas testificam no céu. Três entidades: o Pai, o Filho e a instituição Espírito Santo. E essas três entidades são uma. Até aqui, em tudo que nós lemos aqui, irmãos, em nenhuma dessa frase daria suporte para falar que o Espírito Santo é uma pessoa. E agora, irmãos, nós vamos pegar principalmente os trinitarianos, eles gostam da primeira epístola de João 5,7, e nós vamos ver, né, nós vamos olhar os outros versos, começando pelo verso 6 até o 10, irmãos, aí nós vamos ver realmente se existe alguma possibilidade de ali estar conotado, está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, né? No próximo slide. Então, irmãos, pegando aqui, né, uma parte maior do capítulo, vamos fazer uma análise, irmão, ver se desta forma nós temos condição de dizer que o Espírito Santo é uma pessoa ou não. Aqui na primeira epístola de João, no capítulo 5. Vamos usar agora o verso 6 a 10. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, né? O Senhor Jesus, ele é formado, ele encarnou, né? Então tem a parte da carne, água, sangue, né? E a parte do Espírito que veio do céu. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, é a parte que veio do céu, Deus, né? Toda a verdade, todo o conhecimento. Aí nós lemos essa parte, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Três entidades lá que testificam no céu. E três são os que testificam na terra. Irmãos, provavelmente esse Espírito aqui não é com letra maiúscula, é minúscula, porque quando o Senhor fez o Adão lá, ele soprou o fôlego de vida, né? A parte divina foi colocada nele pelo sopro de Deus. Então, o homem tem a parte espiritual divinal dentro dele e a parte água e sangue corpórea, né? Esses três aqui, um ser vivo, ele é composto pelo corpo e pelo espírito. E estes três concordam num. Tudo bem, irmãos, a intenção do vídeo nem é explicar isso aqui. Agora, irmãos, através dos próximos versos, é o que ele vai dizer, o que nós vamos conseguir interpretar do contexto,
se o Espírito Santo é uma pessoa ou não. Olha só, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Se nós recebemos um testemunho, lembra lá, mediante duas ou três pessoas, tinha que aceitar uma acusação, um testemunho, duas ou três. Porque o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse. Qual é o testemunho de Deus? Que de seu Filho testificou. Então Deus testificou do Filho, Pai e Filho. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Então, quer dizer, quem crê em Deus, crê nas suas verdades. Quem não crê nas Escrituras Sagradas, é como se tudo aquilo fosse mentira e o Senhor fosse um mentiroso, mas ele não é, ele é a verdade. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu filho deu. É o testemunho que o Pai, Deus, deu de seu Filho. Deus testemunha o seu Filho. Irmãos, nos versos 9 e 10, o que está se falando aqui? Olha, vamos pegar essa última parte da última frase aqui, do último verso, do verso 10. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Deus, o Pai e o Filho, duas pessoas. Tá bem? Cadê aí a pessoa? Será que ele esqueceu aqui que Deus dá testemunho do Filho, do Espírito Santo, e o Filho dá o testemunho de Deus e do Espírito Santo? Não, irmãos, Deus e o Filho, o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, onde que está aí? Na união institucional das duas pessoas, né? Então, irmãos, na epístola de João, no contexto da epístola do capítulo 5 aqui, irmãos, não temos condição de falar principalmente pelo verso 9 e 10, irmãos, falar aí, colocar aí que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Aqui nós afirmamos que Deus, sim, é um ser pessoal e o seu Filho também. Agora, irmãos, nós vamos lá para Romanos 8, de 26 a 28. Olha só, começando pelo verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Irmãos, intercessão. 1 Timóteo 2,5. O que está escrito lá? Porque há um só Deus, um Elohim, né? Deus, Pai e Filho. E só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aqui, Paulo afirmou na epístola de 1 Timóteo que existe um só intercessor, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Irmãos, quando ele fala aqui que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, esse Espírito aqui também, irmãos, o tradutor equivocou e colocou ele com letra maiúscula. Na verdade, esse Espírito aqui é com letra minúscula, é o Espírito do homem. Porque, irmãos, o Espírito do homem, aquilo que está dentro de nós, a carne sofrendo, o Espírito geme. E ele, irmãos, então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Mesmo que nós, sem falar nada, gememos pelo mundo de tribulação que vivemos, esse gemido é inexprimível para nós. Nós não conseguimos muitas vezes nos expressar, mas o Senhor, pela sua onisciência, que ele conhece tudo, ele interpreta isso facilmente. Irmão, se nós colocarmos aqui o Espírito Santo, sendo a união do Pai e do Filho, irmãos, gemer sem que não consegue se expressar, isso não tem nada a ver com
a divindade. Né? Deus poderia até gemer e gritar, né, irmãos, em qual situação? Né? Por exemplo, quando Deus, o Pai, viu lá a crucificação do seu Filho, entristecer, né? Tudo isso poderíamos até chegar a uma conclusão, no sentido que o Pai, vendo aquela barbaridade, né, irmãos, se entristeceu, chorou, alguma coisa assim. Mas, irmãos, colocar a palavra aqui, inexprimível, que quer dizer que não consegue se expressar, como que um Deus onisciente, que onipotente, onipresente, não conseguiria se expressar? A divindade, irmãos, na verdade é o oposto disso. Ela conhece tudo, ela tem a sua maior expressão, né, irmãos? Isso não caberia, né? Então, aqui é o Espírito do homem, né, que intercede, né, que ele intercede junto ao Senhor Jesus quando ele geme e ele clama pelo socorro. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Quem que examina os corações? A divindade, o Senhor Jesus, o Pai, ele examina, ele consegue examinar. Então ele sabe qual é a intenção do Espírito do homem. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E, né, irmãos, por que pelos santos? Santos porque são aqueles que são separados e que buscam a Deus. Então o Senhor Jesus, mediador entre Deus e o homem. Então como seria a conclusão de tudo isso aqui? Que o nosso espírito, irmãos, ele busca uma intercessão, ele intercede pelo nosso corpo, pela nossa carne, né, irmãos, pedindo socorro para o Senhor Jesus, e ele que é o intercessor entre Deus e os homens. É nesse sentido, né, irmãos? Tá bom? Então, essa é a parte de Romanos 11, irmãos. Então, aqui, espírito, não dá para concluir que espírito aqui é Espírito Santo como sendo pessoa, ainda mais divindade com a palavra inexprimível, né? Não cabe aí. Aí, irmãos, agora é o último slide. Irmãos, aqui o Apocalipse 22, de 1 ao 4. Né? Então, o que está escrito lá no Apocalipse? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Irmãos, Apocalipse 22, falando da nova Jerusalém que desce do céu a nova Jerusalém. E aí, irmãos, depois que a Jerusalém desceu do céu, irmãos, toda a criação de Deus morando lá dentro, os salvos, né? Irmãos, todos ali, a família da terra com a família do céu. O céu, né, irmãos, aí o que acontece? E ali foi visto, né, que esse rio da água da vida, ela procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, peraí, mas e aí? E o Espírito Santo aqui? Não tem. Né? Procedia do trono de Deus e do Cordeiro, do Pai e do Filho. O Espírito Santo não está aqui como pessoa. Aqui, irmãos, era a última oportunidade do Espírito Santo aparecer, se fosse uma pessoa. Por quê? Irmãos, os homens que morreram, irmãos, mesmo aqueles, irmãos, que lá Nero pregou na cruz e pôs fogo, e virou pó, e desintegrou, mesmo os homens santos de Deus, que foram desintegrados por alguma situação, nesse momento eles vão estar ressurretos, né, irmãos, e morando dentro da Jerusalém que desceu do céu, né? Estarão lá dentro morando os salvos. Agora, irmãos, numa posição contrária, o Espírito Santo era uma pessoa, Deus, de repente chega aqui na Nova Jerusalém, ele desintegra e some. Quer dizer, o homem que era pó foi reintegrado, novo corpo, está lá dentro. E o Espírito Santo, que era uma pessoa e era Deus, desintegrou e sumiu. Vê se a Bíblia, irmãos, dá uma conjuntura aqui, uma oportunidade para nós afirmarmos que o Espírito Santo é uma pessoa. No meio do rio, da sua praça, de uma banda e de outra do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Irmãos, a intenção do vídeo não é explicar isso aqui, né?
E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, né? O mal nem entra lá na Nova Jerusalém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Outra oportunidade, Deus e o Cordeiro. Cadê o Espírito Santo aqui? Não tem. E olha só que interessante, irmãos. Deus e o Cordeiro e os seus servos o servirão. Olha só que não falta ninguém dentro da Nova Jerusalém. Está lá Deus, o Cordeiro, essa parte, o alicerce, a divindade, aqueles que criaram todas as coisas e os seus servos. Quem são os servos? Irmãos, os anjos do céu, anjos, arcanjos, querubim, serafim, potestades, tudo criado. Família do céu e a família da terra, os servos, os homens e as mulheres santas de Deus. Então aqui não faltou ninguém. Está Deus, está o Filho, o Senhor Jesus, o Cordeiro, e estão os seus servos lá. E verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Irmãos, essa mesma conotação aqui, irmãos, de falar, de você abordar primeiro a divindade e depois o restante da criação, não é a primeira vez que acontece. O Senhor Jesus abordou isso em Mateus 11, 27 e 28. Quer ver, irmãos? A conotação é a mesma. Olha só. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, quem que conhece verdadeiramente o Filho? O Pai, o seu Pai, Deus. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Quem que conhece perfeitamente o Pai? O Filho. Então, o Filho conhece o Pai conhece o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas antes, irmãos, de falar daquele a quem o Filho o quiser revelar, ele abordou uma situação primária, né? Que o Pai conhece o Filho conhece o Pai. Será que eles esqueceram de colocar o Espírito Santo aqui? Porque o certo seria o Pai conhece o Filho e o Espírito Santo, o Filho conhece o Pai e o Espírito Santo, né? E vice-versa, e o Espírito Santo conhece o Pai e o Filho. Mas o Espírito Santo nem está dito aqui, porque não é pessoa, é nesse sentido. E aí depois, a quem quiser revelar, mesma situação aqui dos servos. Aí o Pai e o Filho, através do Filho, ele quer se revelar, aí ele é revelado, né, irmãos? Para os servos, as criaturas de Deus, aqueles que foram criados por Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, conclusão final, já usei esse verso no estudo 1, na parte 1. Irmãos, quando o Senhor Jesus, lá em João 10,30, ele fala: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Né? Ele não falou eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Irmãos, não temos condições, por aquilo que está escrito nas Escrituras, embasamento bíblico, para falar que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós cremos no Espírito Santo como uma instituição no sentido da união de propósito do Pai e do Filho. Irmãos, é isso aí. Tá bom, querido? Nós vamos parando por aqui. Aconselho, irmãos, quem assistiu o vídeo até aqui, que assista a primeira parte também, né, irmãos, que foi dado outros tipos de explicações e outras passagens bíblicas. Tá bom, queridos? Aí eu convido os irmãos que puderem se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e repassar para outros irmãos também, no sentido de, irmãos, de nós proporcionarmos a divulgação do Evangelho e conhecimento bíblico através dos meios digitais. Tá bom, irmãos? Paramos aqui. Deus abençoe a todos.